Olá meus caros, hoje vamos aprender um pouquinho sobre fatos jurídicos da disciplina de Direito Civil. Fatos jurídicos são acontecimentos da vida que têm relevância para o direito. E essa segunda parte da frase, tem relevância para o direito, ela tem relevância para o nosso aprendizado, porque a chuva é um fato, mas não um fato jurídico, porque ela não tem relevância para o direito, né? A menos que se converta em uma enchente e precisa indenizar, o governo precisa indenizar as pessoas, mas isso é um outro caso. O fato jurídico é um acontecimento da vida que tem relevância para o direito. Divide-se em natural, ou seja, é sentido estrito, e humanos, sentido amplo. Os naturais, por sua vez, se dividem em ordinários e extraordinários. Ordinários, nascimento e morte. Acontecem, são corriqueiros, comuns, espontâneos, né, esperados. Os extraordinários são os casos de força maior, caso fortuito, um desastre ambiental, um terremoto, a própria enchente, por assim dizer. Já os atos humanos são divididos em lícitos e ilícitos. Os atos lícitos, por sua vez, se dividem em ato jurídico, negócio jurídico e ato-fato jurídico. O ato jurídico é uma ação humana baseada em intenção e não em vontade, né? A intenção não é uma manifestação expressa de vontade. Então essa é a grande diferença entre o ato jurídico e o negócio jurídico. O negócio jurídico, que é o foco do nosso assunto, nas próximas partes desse vídeo vocês vão perceber, demanda, por sua vez, a manifestação expressa da vontade e uma finalidade, certo? Já o ato-fato jurídico se refere mais aos efeitos, né, o resultado, do que a causa, por assim dizer. Tem um exemplo aqui que é a pessoa que encontra um tesouro, né? Ele não fez nada para causar, mas ele teve um efeito, ele achou um tesouro, certo? Então tem essas implicações. Vamos para a parte 2 agora. Continuando, vamos passar agora para a classificação dos negócios jurídicos. Lembra quando eu falei que os negócios jurídicos têm um fim, uma finalidade, um objetivo? Esse fim pode se dar por aquisição de direitos, conservação, modificação e extinção. A aquisição do direito nos negócios jurídicos pode ser originária, quando você ocupa uma coisa sem dono. Pode ser derivada, quando é uma transferência de uma pessoa para outra. Já a conservação, ela pode ser preventiva ou repressiva. A preventiva pode ser por ordem judicial ou por ordem extrajudicial, como uma hipoteca, penhora, certo? A modificação pode ser objetiva, né? Quantitativa, quando você muda a quantidade do direito, isso está mais para a área patrimonial, econômica, por assim dizer. Qualitativa, quando você muda a qualidade desse direito. Já a modificação subjetiva se refere aos direitos aos negócios jurídicos entre vivos e mortis causa, que eu vou explicar já já. Já a extinção pode ser objetiva ou subjetiva. A extinção objetiva pode se dar pela via judicial, e a extinção subjetiva quando a pessoa perde seu direito personalíssimo da vida, ou seja, quando morre, extinguem-se direitos. Classificação dos negócios jurídicos quanto ao número de partes. Podem ser unilaterais, quando é realizada por apenas uma parte, bilaterais, duas partes, ou plurilaterais, mais de duas partes. Cabe ressaltar que parte não significa pessoa. Você pode ter uma parte que tem mais de duas pessoas, tá bom? O negócio jurídico unilateral, ele pode ser receptício ou não receptício. O receptício é quando precisa ter o conhecimento do destinatário do direito e do negócio jurídico para que ele tenha efeitos. Já o negócio não receptício demanda conhecimento por parte de outrem, né, do destinatário, para ter a sua relevância. O negócio jurídico bilateral pode ser simples ou sinalagmático. É um nome estranho, mas enfim. O negócio jurídico bilateral simples é a mesma coisa que o negócio gratuito. E o sinalagmático, a mesma coisa que o oneroso. Ou seja, já posso explicar os dois de uma vez. No negócio bilateral simples, apenas uma parte ofere vantagem, como a doação, o comodato. Já no negócio bilateral sinalagmático ou oneroso, existe uma reciprocidade, uma contraprestação, certo? E os negócios plurilaterais envolvem mais de três partes, como por exemplo um consórcio. Tá bom? Quanto à questão de receber dessa reciprocidade de direitos, já expliquei os gratuitos e os onerosos.
Mas uma coisa que chama atenção é a divisão entre os negócios jurídicos onerosos, que podem ser comutativos ou aleatórios. Nos comutativos, as prestações são certas, são equivalentes, são datadas corretamente. Já na forma aleatória, as vantagens são incertas e não delimitadas. Os negócios jurídicos neutros se referem à transferência de um bem sem atribuição patrimonial, e os negócios jurídicos bifrontes podem ser tanto gratuitos quanto onerosos, a depender de como está a sua constituição. Eles podem ser convertidos, por assim dizer. Negócios jurídicos entre vivos, intervivos, são exequíveis, ou seja, executáveis, têm eficácia logo em seguida da sua realização. Já o mortis causa, como no caso da herança, precisa que aconteça a morte de uma das partes. Os negócios jurídicos também podem ser principais, acessórios ou derivados. Como já é de costume, os acessórios dependem dos principais. Então, quando você anula a parte principal, a parte acessória vai junta. Porém, se você anular a parte acessória, a parte principal vai continuar. Os negócios jurídicos também podem ser solenes ou formais e não solenes, livres. O Código Civil adota como regra a forma livre, desde que lícita. E a formal é aquela que está permitida pela lei. Os negócios jurídicos também podem ser simples, complexos e coligados. Simples, quando é um único ato. Complexo, quando são vários atos sem eficácia independente. E coligados, são vários negócios. Por último, temos os negócios jurídicos como fiduciário ou simulado. No fiduciário, um pouco complexo de entender, há uma discrepância entre os fins jurídicos e econômicos, mas é permitida por lei e legal. Já no caso da simulação, é algo contrário à realidade, ou seja, em desconformidade com o ordenamento jurídico. Vamos passar para a parte 3 de elementos do negócio jurídico. Continuando, vamos agora para a parte 3 dos fatos jurídicos, que são os elementos do negócio jurídico. Os elementos do negócio jurídico podem ser essenciais, naturais ou acidentais. Essenciais se dividem em gerais e particulares. Qual é a coisa mais geral, mais comum no negócio jurídico? A declaração de vontade. E os particulares? Coisa, preço, lugar a ser estabelecido. O contrato, o negócio jurídico. Os elementos naturais, por sua vez, são as consequências, os efeitos, o que vai acontecer depois de realizado o negócio jurídico. Os acidentais, por sua vez, são acessórios, por assim dizer. A condição, o termo e o encargo. Dando um pouquinho de atenção aqui para a condição, principalmente por ser mais ampla, tem-se que a condição, ela demanda voluntariedade das partes e atribui o negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Não é admitida, por sua vez, em casamento, adoção, emancipação, reconhecimento de filho. Então, lembrem, futuridade e incerteza é o que demanda a condição. A condição pode ser lícita ou ilícita, essa parte até a gente já sabe, né? Em conformidade com a lei, em desconformidade com a lei. Possível ou impossível. Quando é que a condição é impossível fisicamente? Eu vou lhe dar R$1.000 se você conseguir tocar o céu com a mão. É uma condição fisicamente impossível. Assim também como a juridicamente possível, que está mais relacionada com a lei novamente. As condições podem ser casuais, quando dependem do acaso, do fortuito. Darei R$1.000 hoje a você se chover. É uma coisa que depende do acaso, da natureza, por assim dizer. Potestativas, quando se referem à interferência das partes de terceiros no negócio jurídico, ou mistas, quando fazem uma mescla entre as duas. E as condições podem ser suspensivas ou resolutivas. Suspensiva, o negócio jurídico só vai ter efeito quando se realizar o evento que vai dar origem a esse negócio jurídico. Parece pleonasmo, eu sei. Já a resolutiva, ela extingue o direito quando ocorre o evento, tá? Quando ocorre a condição, por assim dizer. O termo, ele demanda também voluntariedade, mas diferente da condição, ele exige um evento certo e não incerto. O termo pode ser convencional, feito pelas próprias partes, legal, quando vem da lei, ou de graça, quando é concedido ao devedor.
A contagem de prazo pode se dar por hora, dia, mês e ano. Os prazos em hora contar-se-ão, uau, que português, de minuto a minuto. Os prazos em dia se contam da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia, sendo que, caso caia um feriado ou não seja um dia útil, prorroga-se até o dia seguinte, se este for útil. O prazo em mês se conta no dia exato, mas nos casos de meses que não tem o dia 31, por exemplo, aí cria-se o mês financeiro, que é o dia 30 de todo mês. Geralmente os pagamentos de contas são dia 30. E no caso de fevereiro, adapta-se ao dia 1º de março, que é o dia seguinte, se for útil. Os prazos em anos são contados na mesma data que foi estabelecido. Temos também o meado, que é o dia 15 do mês, e por aí vai. Já o encargo, o terceiro elemento acidental do negócio jurídico, é coercitivo e cria obrigações entre as partes. Passando para o lado de cá, temos a chamada tricotomia da existência, eficácia e validade. O negócio jurídico só subsiste, isso é, só funciona quando tem estes três elementos, tá? Um não é menos importante que o outro. A eficácia se refere aos efeitos, a existência demanda a vontade declarada das partes, a finalidade negocial, se é aquisição, modificação, conservação ou extinção de direitos, e a idoneidade do objeto, ou seja, ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Para a validade do negócio jurídico, a forma livre, não solene, ou formal solene, agente capaz, maior de 18 anos, e o objeto lícito, possível, determinado e determinável. Vamos agora passar para a parte 4, dos defeitos do negócio jurídico. Então, meus caros, os defeitos do negócio jurídico é a quarta parte do nosso vídeo. Divide-se em 7, tá? A doutrina majoritária tem esse entendimento. O erro é a própria enganação. É a enganação por culpa própria, por assim dizer. Você se engana sozinho, como diz a professora. O erro pode ser substancial ou acidental. Substancial é quando ele recai sobre as circunstâncias mais relevantes do negócio jurídico. Assim, acidental recai sobre as partes menos importantes do negócio jurídico. O dolo é quando alguém induz outra pessoa a um ato prejudicial. O dolo pode ser principal e acidental, nos mesmos aspectos do erro. Pode ser comissivo, quando a intenção é ser ilegal, ou omissivo, né, quando não é a intenção, mas assume esse dolo. E pode ser também por parte de terceiro ou de representante. A coação é o emprego de violência psicológica para viciar a vontade de um contratante do negócio jurídico. Pode ser absoluta, quando é física, ou relativa, quando é moral. Cabe salientar que nem toda ameaça é coação. A coação exige gravidade, injustiça, prejuízo a um familiar, por exemplo, como está no próprio artigo, entre outras coisas. O estado de perigo é quando uma das partes assume uma obrigação desproporcional e excessiva, tá? Cabendo a anulabilidade, por assim dizer. Já a lesão é quando uma inexperiência da parte prejudicada gera desproporção na contraprestação. A fraude contra credores, a insolvência e a má-fé do devedor, tá? Um detalhe, esses 5 primeiros defeitos são vícios de consentimento. Os 2 últimos são vícios sociais, porque interessam à sociedade, prejudicam bens jurídicos socialmente relevantes. A simulação pode ser absoluta ou relativa. O que é simulação? Declaração enganosa da vontade intencional, tá? É proposital. A simulação absoluta é quando as partes fingem realizar um negócio. Já a relativa é quando pretendem fazer um negócio para prejudicar terceiros e fraudar a lei e criam outro negócio para ocultar o primeiro, tá bom? A fraude contra credores é nula. Os outros 6 defeitos são anuláveis. Qual a diferença entre nulidade e anulabilidade? Ora, a nulidade ofende preceitos de ordem pública. Eles têm efeitos extunc, ou seja, eles retroagem. Geralmente são nulos os atos celebrados por absolutamente incapazes. E quando possuem objeto ilícito, impossível ou indeterminado.
A nulidade absoluta é quando tem interesse social, como eu já falei. A nulidade relativa se confunde com a anulabilidade. A nulidade total atinge todo o negócio jurídico, a parcial atinge parte do negócio jurídico, a textual é trazida por lei, é nulo o negócio jurídico que, etc, etc, etc. Já a nulidade virtual é algo deduzido. Não se pode admitir o negócio jurídico que, etc, etc, etc. Já a anulabilidade visa a proteção do consentimento. Ela não retroage, tem efeitos ex nunc. Visa também essa questão dos interesses particulares e da incapacidade relativa e não absoluta. Pode ser solicitada pelas partes, ou por quem quer que seja, e tanto vícios de consentimento quanto os sociais, tá? Mas é isso, vamos passar para a parte 5 agora, que são os atos ilícitos. A parte 5 da aula se refere aos atos ilícitos e atos lesivos, que não são ilícitos. Os atos ilícitos, eles são uma fonte de obrigação, ou seja, indenizar ou ressarcir o prejuízo causado. Na responsabilidade contratual, presume-se culposo o inadimplemento. Na responsabilidade extracontratual, o lesado no negócio jurídico precisa provar a culpa ou dolo de quem agiu com ilicitude em face dele, contra ele. Na responsabilidade objetiva, ela é legal, prescinde de culpa e demanda, ou seja, prescinde, ela não necessita de culpa, ficando como foco dela o dolo e o nexo causal, ou seja, a relação entre a causa e o resultado cometido pelo agente no seu ato ilícito. Na responsabilidade subjetiva, a culpa é o fundamento, inclusive é a teoria principal adotada pelo nosso Código Penal. A responsabilidade civil se refere ao interesse particular lesado, ou seja, uma questão patrimonial. Já a responsabilidade penal é um interesse social, um interesse público, porque está tipificada no Código Penal. Aqui a pena é pessoal intransferível, já aqui os bens patrimoniais do agente causador são suscetíveis de entrarem como indenização. Já os atos lesivos que não são ilícitos são a legítima defesa, exercício legal e regular do direito e estado de necessidade. A legítima defesa real, apesar do dano, ela impede o ressarcimento, porque era para se defender que foi cometido aquele ato, que não é ilícito, é lesivo. Já na legítima defesa putativa, há sim a necessidade de ressarcimento por dano, tá? No caso do exercício legal do direito, não se pode confundir com o abuso, assim como nos outros dois. O abuso de direito é quando você coloca o lado subjetivo acima da finalidade social. Lembrem, os negócios jurídicos precisam ser celebrados com boa fé e visando sua finalidade social. O estado de necessidade também demanda reparação. Essa questão da responsabilidade também chama atenção para a imputabilidade. Ora, os privados de discernimento, desde a Lei 13.146 de 2015, são considerados plenamente capazes, desde que sejam maiores de 18 anos. Então, hoje, eles respondem pelos seus atos, por serem plenamente capazes. Então, eles têm responsabilidade. Já os menores de 16 anos, a responsabilidade fica a cargo dos pais e a vítima é ressarcida dessa forma. Vamos agora para a parte 6. Parte 6 da nossa videoaula de fatos jurídicos, direito civil. Vamos falar sobre prescrição e decadência. Prescrição é a perda de uma ação de natureza condenatória pela inércia de seu titular em um certo tempo, tá? A prescrição tem alguns requisitos, dentre os quais, além dos que eu já citei, né, que é a perda do direito pela inércia do titular, também a violação de um direito. Algumas prescrições, algumas pretensões, melhor dizendo, são imprescritíveis, como direitos de personalidade, estado civil das pessoas, bens públicos, propriedade e guarda ou tutela. A prescrição tem algumas causas que a impedem,
que estão nos artigos 197 a 199. Por exemplo, a prescrição é impedida de acontecer em caso de latos de afeição entre as partes, ou seja, cônjuge, ascendentes, descendentes e tutelados. Em situações especiais, como de incapazes, ausentes do país que estejam a serviço do país, ou pessoas das Forças Armadas servindo em guerra, e também perdendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo e perdendo a ação de evicção. Existem também alguns casos que suspendem a prescrição. Estão no artigo 202 do Código Civil. Por despacho do juiz, por protesto cambial, pela apresentação de título de crédito, por um ato judicial e ato inequívoco extrajudicial, pagamentos parciais. Já a decadência é a perda de um direito potestativo pelo não exercício no prazo estipulado por lei. Segundo o artigo 210, a decadência pode ser declarada de ofício pelo juiz quando estabelecida por lei. Se for convencional, a parte quem aproveita pode alegar em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. Vamos agora para a parte 7 da prova e encerrar o assunto. Parte 7, última parte da videoaula de fatos jurídicos. Vamos falar sobre a prova. A prova é um meio de demonstrar a existência do negócio jurídico, do ato. Ela precisa ser admissível, pertinente e concludente. Admissível, lícita, aplicável. Pertinente, adequada. Concludente, esclarecedora. Os meios de prova podem ser confissão, documento, testemunha, presunção ou perícia. A confissão é uma manifestação de uma parte para favorecer a outra. Pode ser judicial ou extrajudicial, espontânea ou provocada, expressa ou presumida. O documento tem função probatória, pode ser público ou particular. A testemunha presta depoimento em juízo. Não é uma fonte tão segura quanto as outras, mas é utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Pode ser instrumentária ou judiciária. A presunção é uma ilação, é uma espécie de hipótese. Pode ser legal ou comum. A legal, por sua vez, se divide em absoluta ou relativa. A presunção legal absoluta não admite prova em contrário. A presunção legal relativa admite prova em contrário. Certo? A perícia pode ser feita por um exame, que fica a cargo de peritos, ou vistoria, que é uma inspeção ocular. Exame, no caso, exame toxicológico, exame de DNA, e a vistoria está mais relacionada com busca e apreensão, natureza patrimonial, é uma inspeção ocular, realmente. Então, espero que vocês tenham entendido, também tenho dúvidas nesse assunto e rumo à nota que a prova nos reservar. E que o nosso conhecimento nos recompensará. Boa sorte a todos e obrigado pela atenção.